Pois é, a estimativa da Organização Mundial de Saúde é que em 2011, imagine só, olha só que loucura, o cigarro provoca a morte de 6 milhões de pessoas. E para falar sobre este vício, as doenças provocadas pelo fumo e os tratamentos, nós convidamos o Dr. Guilherme Fontes Ribeiro, que é pneumologista e professor da Escola Baiana de Medicina. Muito bom dia. Por que, doutor, o cigarro mata tanto? Bom dia a todos. Porque é uma das maiores epidemias que existe na humanidade. As pessoas inalam, em média, 4.720 substâncias tóxicas. E ela não tem apenas o pulmão como um órgão-alvo. Existem vários outros órgãos que são envolvidos. São 50 doenças que estão intimamente relacionadas ao tabaco. E entre elas nós temos o infarto, a derrame, que são conhecidas. Mas outras que são menos conhecidas, como as pessoas que perdem a perna por causa da obstrução vascular. São pessoas que têm a menopausa precoce, são pessoas que têm infertilidade, porque o tabagismo, de certa forma, ele atrofia o ovário, diminui a produção de estrógeno, o homem desenvolve impotência sexual, a própria envelhecimento precoce, 5 a 7% principalmente das mulheres, envelhecem precocemente por causa de cigarro, de forma que o cigarro é uma doença sistêmica e que cada vez mais se atribui. Como é que age no organismo, doutor, o processo, o ato de fumar? De que forma ele vai agir no organismo prejudicando a saúde? Olha, ele age com essa substância, ele é um processo inflamatório sistêmico. Basicamente, ele inflama o vaso, que a gente chama de disfunção endotelial. Quando isso acontece, ele favorece a formação de placas de ateroma que obstrui o vaso, fazendo com que a circulação fique prejudicada, tanto no coração, como no cérebro, como na perna, como na pele. Quer dizer, a pele, por exemplo, a nicotina dá muito vasoconstricção, não produz colágeno, com isso as pessoas envelhecem precocemente. Eu diria que quase todos os responsáveis pelo cigarro é a vasoconstricção, quer dizer, é a inflamação crônica que leva a essas doenças relacionadas ao cigarro. Agora, tem outra questão também, doutor, que eu queria tirar até uma dúvida com o senhor, com relação à carga tributária do cigarro no Brasil. É verdade que é um dos produtos mais baratos, por exemplo, tem países, aqui no Brasil, é de 58%. No Uruguai, Argentina, cerca de 60%, na Inglaterra, 80%. Isso também contribui para que as pessoas cada vez mais tenham acesso? Excelente pergunta, mas contribui muito. Se você considerar que o Brasil é um dos maiores, o maior produtor e o segundo maior exportador, perdendo apenas para a China, são bilhões e bilhões de dólares que ele ganha através do cigarro, embora ele ganhe muito, perde muito mais com isso e tratando desse paciente. E a gente sabe que se você aumenta o preço do cigarro em 10%, você cai o índice de tabagismo das crianças em termos de 4 a 5%. Então, você aumentar o preço do cigarro, você diminui a incidência de tabagismo na criança de forma bastante eficiente. Então, isso e evitar também que o cigarro seja vendido nas portas das escolas, pelo menos 100 metros longe das escolas, das faculdades. E o que é pior, isso que é muito preocupante, é que os cigarros hoje são adoçados. Ele tem vários aromas, ele tem aroma de chocolate, de pera, de maçã, de flores. Isso faz com que dê a sensação que o cigarro não é inócuo, que ele não faz mal nenhum. Ele está vendido junto com doce, com bala, e faz com que aquelas pessoas usem o cigarro de uma forma bastante despretensiosa, achando que não tem problema. Agora, doutor, quando a gente pensa em tratamento, o que existe hoje de moderno na medicina no combate ao fumo? Olha, eu acho que a principal coisa é o paciente querer deixar de fumar. Então, o interesse em querer de fumar já é uma grande coisa. Agora, cabe a todo médico, a todas aquelas pessoas que lidam, que são referências em termos de opinião, que tenham no fumante, que ele faça com que aquelas pessoas reflitam a respeito de fumar. Não pela sua saúde, mas pela saúde da família, pelo meio ambiente. Então, a gente sempre deve fazer com que as pessoas reflitam. Pelo menos ele entre em contemplação a respeito do assunto. Na hora que ele decidir deixar de fumar, aí sim, a gente tem meios para isso. E tem os meios farmacológicos e não farmacológicos. Os não farmacológicos é fazer com que as pessoas façam exercício. Quando você faz exercício, você produz endorfina, que é a mesma coisa que o cigarro produz. Então, aquele bem-estar, aquela sensação de euforia, de alegria, isso é feito pelo exercício. E você tem que fazer mais ainda, fazer com que esse paciente tenha uma vida, não só uma vida ativa bastante, ele deve procurar também um médico, porque existem várias medicações, ele sozinho não consegue fumar. De cada 100 pessoas que tentam deixar de fumar, 95% ele não consegue. E há medicações hoje muito específicas para cada caso, o tratamento bem individualizado, que façam com que a pessoa sofra menos. Os chicletes, os adesivos, essas coisas funcionam ou são apenas paliativos? Funcionam. E
caso a caso, dependendo do nível de gravidade que nós avaliamos clinicamente para saber o nível de gravidade. Então, você pode usar esse paciente, por exemplo, um dos tratamentos é o adesivo de nicotina. Você usa a nicotina transdérmica, para que a pessoa perca o vício, a mania do cigarro, de botar o cigarro na boca. Além disso, temos outra substância chamada bupropiona, que é um antidepressivo, que é muito importante naqueles fumantes que têm depressão associada. E tem uma droga mais nova chamada tartarato de veraciclina, que é uma droga mais nova que age exatamente nos receptores do cérebro, impedindo que aquela substância que dá a sensação de bem-estar seja proibida, que seja liberada. O problema todo, sabe qual é? Porque às vezes as pessoas esperam a casa ser arrombada para colocar o cadeado, ou seja, a maioria só consegue, às vezes, parar o vício depois que acontece algum problema de saúde, ou na família, ou com a própria pessoa. Aí sim começa a repensar nos hábitos. Por isso a gente foi às ruas, a equipe do Hoje em Dia, e saber as dúvidas que a população tem com relação ao vício, ao fumo. Vamos acompanhar a primeira pergunta. Quanto tempo o cigarro pode fazer mal à saúde da pessoa? Se depois de 30, 40 anos a pessoa fumando, se esse cigarro vai fazer mal? Olha, isso é muito individualizado. Cada pessoa, tem pessoas que fumam 10 anos já tem problemas maiores do que aquele que fuma de 40. Isso depende da intensidade do cigarro que você fuma e pelo grau de dependência que você tem. Você fuma 10 cigarros, mas se você começa a fumar, na hora que você acordar, você fuma. Se você acorda de noite para fumar, mesmo que você fume 10 cigarros, você é altamente dependente. Então, é uma coisa que tem relação à característica genética, mas também a outros fatores de risco que esse paciente pode apresentar. Se você fuma, tem obesidade, é diabético, tem outros fatores de risco, é hipertenso, então, claro que o tabagismo vai ter um efeito muito mais devastador do que aquelas pessoas que não têm esses outros fatores de risco. Então, é muito individualizado e eles devem ser sempre analisados dessa forma. Tem mais perguntas? Vamos ouvir a pergunta do povo. Eu gostaria de saber se o fumante passivo fuma da mesma forma que o fumante. O tabagismo passivo é uma coisa muito importante, particularmente nas crianças que são as grandes vítimas. Eu diria que as principais causas de infecções respiratórias alérgicas, infecções respiratórias, otite, sinusite, pneumonia, eu sempre pergunto, pai e mãe fuma? Porque esses são os responsáveis, na grande maioria das vezes, pelas infecções na criança. Quando isso acontece, isso é um grande argumento que a gente usa para fazer com que os pais deixem de fumar. Agora, a minha preocupação maior são nas gestantes, porque a gestante, seja ela fumante ativa ou passiva, ela leva sério prejuízo ao feto. Não só abortamento prematuro, mortalidade, malformações congênitas, são inúmeras as consequências do tabagismo passivo ou ativo na gravidez. Eu citei alguns, mas tem muito mais. Agora, doutor Guilherme, o senhor estava falando sobre as doenças que podem ser causadas por essas pessoas, né, fumantes passivos. A surdez também? Eu estava lendo sobre toda e qualquer doença que acomete o indivíduo que fuma, ela acomete também o indivíduo que não fuma, só num percentual diferente. Um grau menor. Grau menor, mas que acontece em todas as doenças. E vários trabalhos têm mostrado. Por exemplo, alguém que é casado com alguém que não fuma, aquela pessoa que não fuma tem uma chance maior de ter 25% de infarto, 20% de câncer de pulmão, em relação a alguém que é casado com não fumante. Isso é uma coisa altamente já definido na literatura, comprovado cientificamente. Então, é uma coisa que, outra coisa que deve ser lembrado, que às vezes os pais subestimam, que uma das características do tabagismo passivo da criança são os transtornos psiquiátricos. São crianças que têm déficit de atenção, hiperatividade, ansiedade, depressão, tudo isso em decorrência do tabagismo passivo, especificamente na idade dos 5, 4, 6 anos de idade, e os pais levam para o psiquiatra, para vários tipos de tratamento psicológico, quando na verdade o tratamento está em casa, no pai parar de fumar. Mais uma pergunta, vamos acompanhar? Eu gostaria de saber se é verdade ou mito que o cigarro causa impotência. Sem dúvida alguma. Essa pergunta sempre todo mundo faz. Sem dúvida nenhuma. E são envolvidos, como existe o envolvimento vascular, na mulher, eu vou comentar pela mulher, a infertilidade. Porque nós sabemos que o tabagismo, ela dá uma verdadeira atrofia do ovário. Existe uma diminuição do estrógeno, existe uma diminuição do folículo, produção de óvulos, e 40% dessas pessoas terminam não ovulando, então ela não engravida. E no homem, como existe envolvimento das estruturas vasculares,
os vasos começam a ficar estreitados, a impotência sexual ocorre num percentual bastante significativo também no homem. Não é mito, não. É absolutamente então, verdade causa. E comprovado cientificamente. Então tem que tomar cuidado, viu? Aliás, o cigarro já não é bom. Então, por isso que a gente está falando sobre essa situação aqui do cigarro. E eu queria saber, por exemplo, a pessoa que está em casa agora, vai parar de fumar. Quanto tempo essa nicotina sai desse corpo dessa pessoa? Quanto tempo leva, doutor Ian? Isso é muito individualizado. Você, 24 horas depois, você já sente alguma diferença. Sua frequência cardíaca diminui, seu risco de infarto já diminui 24, 48 horas após você fazer. Agora, claro que risco como, por exemplo, câncer de pulmão, vai demorar 15 a 20 anos para a pessoa volte ao normal. Algumas alterações que você deixa de fumar demoram algum tempo. Agora, eu quero chamar a atenção que quando você deixa de fumar, tem uma sensação que você piora. Você começa a tossir mais, você bota mais catarro, tem mais secreção. E a razão é muito simples. Quando você fuma, você paralisa os cílios pulmonares, que são a verdadeira vassourinha que faz a limpeza da poluição ambiental. Quando você para de fumar e esse cílio volta a trabalhar, você começa a tossir mais, botar mais catarro, aquela secreção amarronzada. É a verdadeira higiene brônquica que é feita em decorrência de um pulmão que voltou parcialmente a funcionar e depois de alguns anos ele volta a funcionar quase próximo de uma pessoa normal. Doutor, muito obrigado. E aí fica a atenção aí, né, para você de casa, você que é fumante, aproveita o dia de hoje, o Dia Nacional aí de combate contra o tabagismo, para aproveitar e repensar e mudar os seus hábitos, que a sua saúde é que pode estar em perigo. Doutor, muito obrigado, bom dia, obrigado. É um prazer muito grande participar do seu programa, estou inteira à disposição. Muito obrigado por essa oportunidade no Dia Tabagismo, a gente fazer essa divulgação. E tomar uma atitude positiva na sua vida, né, que é tão importante. E